Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast A Voz. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, esse é o Johnny, meu esposo, eu sou a Ângela e nós somos, assim, o host. Como que fala host? Anfitrião. Os anfitriões desse podcast. Somos casados há 14 anos e a gente sentiu no coração de ser voz nesse mundo, assim. Então, se você tá falando com a gente do Brasil ou do exterior, deixa anotado aqui que a gente quer saber de onde você está assistindo, para que na próxima a gente também possa mencionar o lugar que você tá. Nós aqui, por exemplo, nós estamos aqui no Texas. No Texas. Não estamos no Brasil, infelizmente, amamos o Brasil, mas nós já moramos nos Estados Unidos há 10 anos. Então, para você conhecer um pouquinho mais sobre nós, temos 3 filhos e hoje a gente tá aqui no nosso 3º episódio e assim, muito obrigado para você que assistiu os outros 2 e que continua no 3º. Sim. Isso significa muito para nós, Muito. né? E eu gostaria só de dizer o seguinte: compartilhe, siga e continue assistindo. E mais do que isso, participa, deixa aqui seus comentários, deixa a gente saber o que você tá pensando, ou se você tem temas para sugerir, o que for. Compartilha aqui com a gente, participa, tá bom? É isso. Sobre o comentário, eu queria deixar bem claro. É muito especial receber comentário nos vídeos. A gente tenta interagir com todo mundo. É muito gostoso. Às vezes parece que é só alguma coisa que a gente comenta para conseguir movimentar o algoritmo, tal, etc. E isso mexe, de fato, ajuda. Mas pra gente, pessoalmente, pra nossa missão, que nós queremos fazer, ouvir a sua opinião, ouvir aquilo que você tá pensando, é muito legal. Então, assim, primeiro eu vou dar muito obrigado para a família, principalmente para a família Piper, para o meu irmão que tem aqui compartilhado, os meus cunhados, minhas cunhadas que estão assistindo, que estão compartilhando. Então, assim, muito obrigado, pessoal, de verdade, pela participação. E a minha sogra, não posso esquecer, ela não só assistiu, como ela vem compartilhando. Olha, assisti esse episódio, assim, assim, assim. E ela tem nos ajudado com isso também. Então, tem sido muito importante o apoio familiar nisso aqui, porque a gente tá desbravando uma coisa nova, né? É algo novo pra gente. Porque podcast não somos jovens. Se fôssemos jovens, seria muito fácil. Mas não, nós estamos ali nos 40 e... Isso. Eu não tô no 40, mas no meio, chegando, né? Eu tô antes dos 40 e depois... E o episódio? Ok, o episódio de hoje... Por que comecei com a idade? Sim. Porque o episódio... outra coisa, gente. Eu sei que vocês aí... Deixa no comentário se tá te incomodando essa minha mão que não para, mas é muito difícil pra mim segurar. Não, tá excelente, tá excelente. Eu não consigo, minha gente, eu não consigo. Eu tento segurar a mão aqui o máximo que eu posso, mas eu falo assim. E não o episódio? Tem. O episódio. O que eu tava falando lá de idade é que o episódio que a gente sentiu de falar hoje, de trazer pra vocês, é um episódio sobre felicidade. A busca da felicidade. Mas nós estávamos conversando e assim, é um tema, gente, que se você falar sobre felicidade, eu não sou a nova geração, né? Eu não sou cristal. Não sou cristal. Mas eu também não sou X. Eu sou ali no meio. Então, assim, eu entendo o cristal e eu entendo o X. Mas eu sou um pouco mais jovem do que o X. Então, quando a gente pensou nesse tema sobre buscando a felicidade, a primeira coisa que me veio à mente foi um GIF de WhatsApp de família, sabe? Grupo de família. Que você manda aqueles GIF de bom dia, sabe? Procure a felicidade. Seja feliz. Dia feliz. E eu falei, gente, vai ficar muito platô. Vai ficar muito morno. Vai ficar um negócio muito difícil de falar, porque parece mesmo GIF de WhatsApp, sabe? De família, sabe? Sim. Você recebe, assim, que alguém copiou de alguém, que copiou de alguém. E como que a gente entra num assunto tão... Então, eu queria compartilhar de um evento que aconteceu semana passada. Eu tava falando com um profissional de trabalho, no meu trabalho mesmo, e ele comentou sobre a felicidade, que a felicidade, ela é constituída, ela é criada, ela é formada, ela é um resumo, uma coleção de momentos, né? E foi algo profundo, porque ele estava falando de felicidade, que ele lembra de todos esses momentos da vida dele de felicidade, e ele foca felicidade. Agora, vamos lá. Vamos concordar que existem momentos de felicidade, e se a gente volta para eles, é muito legal recordar esses momentos. Família, memórias, etc. Nós temos amigos que sempre falaram pra gente,
A vida é sobre experiências, momentos, né? E eu quero dar o máximo de experiências para os meus filhos, para que eles tenham boas memórias e memórias felizes. Muito legal. Estamos falando disso, muito legal. Só que eu senti naquele momento que o rapaz estava falando comigo que o Espírito Santo estava apontando um vazio. E eu pintei o seguinte quadro para ele. Eu falei, sabe quando alguém pega uma tatuagem para recordar um momento feliz da vida dela? Que ela passou por uma crise, alguma coisa assim, mas daí teve um filho, daí tatuou o nome do filho, o nome da filha, o casamento, uma vitória, a morte de alguém, alguma coisa assim, sabe? E você tem várias tatuagens, e ele estava imaginando o corpo dele todo tatuado, como sendo memórias todas que se juntam para formar esse belo quadro de uma vida feliz. E Deus, na verdade, estava me mostrando os intervalos onde não tinha aquele momento de felicidade. O que são aqueles intervalos? Então, Ângela, é isso que eu ia dizer. Posso te dar eu queria que você abrisse corte aí. Então, olha só. Essa semana eu tava estudando esse tema, porque como eu te disse, pra mim, que sou meio jovem, realmente soava pra mim como um tema de GIF de WhatsApp. Mas eu tava ouvindo o Jordan Peterson. E eu gosto muito dele. Eu acho que tem pouca coisa dele em português, talvez nem tenha. Mas ele é um psicólogo muito renomado aqui, cristão. Assim, profundo. Se você fala inglês, é assim, procura, porque vale a pena ouvir. Pelo menos eu gosto muito. Ele tem muita sabedoria. E ele tava falando sobre felicidade. Eu achei muito bacana o que ele falou. Que ele falou assim, olha, é tolice procurar felicidade porque você não constrói felicidade. A felicidade, na verdade, é como um dia de sol para um barquinho que tá no meio do oceano. Tem dias que ele vai ser contemplado com um dia de sol e ele precisa aproveitar aquele dia da melhor forma. Mas nos outros dias, ele vai ser contemplado com tribulações, com chuvas e tempestades que podem durar dias e dias e dias. E assim, pra mim foi... Ele vai destrinchando isso. Depois, se você tiver interesse, deixa aqui que eu acho o vídeo pra você assistir. Mas assim, o que ele tava falando? Olha, a sua vida, ela é repleta não só de altos e baixos, mas de fases boas, de fases ruins. Ele até diz, às vezes a fase ruim dura dias, meses e talvez anos. E você precisa continuar fiel ao Senhor nos dias ruins, porque a vida, ela não são momentos, elas, na verdade, esse negócio de felicidade é uma contemplação que vem de Deus, né? O dia de sol que Deus nos contempla. E eu achei tão bacana isso que ele estava falando, e daí eu lembrei umas coisas muito interessantes. A gente tem muitos anos de ministério, e em todos esses anos de ministério, tanto ajudando outras pessoas, né, tipo, com aconselhamento e tudo, e pessoas ao nosso redor, a gente escutou tanto sobre, não, eu tô trabalhando porque quando eu comprar a minha casa, minha família vai encontrar a felicidade, vai ser feliz. Não, eu tô trabalhando dia e noite, porque quando eu comprar o meu carro, daí eu posso descansar e ter paz. Não, eu tô na verdade, estudando 3 faculdades, porque quando eu me formar, daí vai ser... Tipo assim, ele sempre coloca um ponto como se alcançasse aquilo lá, você fosse o ponto da realização feliz. E na verdade, quando chega lá, não é. Porque, na verdade, essa sensação de pôr do sol, né, com o barquinho lá, na verdade, não é um momento que é, tipo assim, engraçado. É difícil dizer. Eles acham que é a concretização da felicidade. Exatamente. E não é isso. Não existe isso, na verdade. Uhum. Mas nesse que você acabou de falar, de alcançar, por exemplo, a casa própria, esse lance. Eu comentei com ele, ele falou, olha... Você está falando de momentos de felicidade ou de alvos e de memórias, etc. Mas a gente vê todo o tempo de pessoas que têm tudo na vida, alcançaram o status que elas queriam, contemplavam um lugar na sociedade, um estilo de vida que quando elas alcançam, elas descobrem que está vazio, né? Que não tem a felicidade que elas almejavam, elas esperavam ter quando alcançasse esse patamar. Então, de novo, nós não estamos aqui para criticar, querer, desejar, sim, alvos, etc. Tudo isso é muito legal. Mas a ideia de que você vai alcançar felicidade quando você alcançar esse lugar
é uma ideia equivocada, porque daí você está buscando a felicidade nas coisas, no patamar, no status, enfim, na conta bancária, no número de filhos. Tem muita gente que, quando eu tiver tantos filhos eu vou estar feliz, quando eu tiver casado, isso, tal, eu vou estar feliz. E realmente essas coisas podem trazer algum grau de felicidade, mas elas não definem felicidade. A felicidade, ela não pode ser produzida humanamente. Ela é uma dádiva divina. Então, quando ela acontece, pode ser no momento mais simples, caminhando, do tipo, você recebe essa é divino. Você não produz felicidade, não tem como um ser humano simplesmente produzir felicidade. Ela vem do Senhor. A outra coisa que ele estava comentando, né? Meus tópicos sobre depressão. Quando a gente tá na depressão, é porque a gente entra nessa onda de solidão, de tristeza, de angústia, que também faz parte da vida. Eu acho que a gente não pode ser o cristão que entende que a vida é bela, é só ler Davi. A vida não é bela todo tempo, a vida são cheias de dificuldades. Mas, como a palavra diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu acho que a questão não é isso que eu tô falando pra quem tem depressão, principalmente. Não, esse versículo começa que neste mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na verdade, assim, a Bíblia não tá te dizendo que às vezes quando a gente vem pra Cristo, a gente tem essa sensação, agora eu vou pra Jesus, então eu vou ser rico, vou ser feliz e vou ser próspero. Acabou. Não vou ter enfermidade, vai ser uma vida perfeita. E daí eu tenho muita gente que eu escuto, nossa, não sei por que eu tô passando por isso, porque eu encontrei Jesus, não deveria estar passando todo esse sofrimento. Não esqueça que o próprio Jesus andou um trilho de sofrimento. Ele foi crucificado e assim, ele veio pro cumprimento disso, para cumprir, na verdade, a salvação, para trazer a salvação, ele precisava cumprir o trilho de sofrimento. Quando você entra nessa onda de depressão, e pode ser uma baixa pequena, mas se você não busca Deus para que seja só uma curva pequena, para você continuar buscando o Senhor e se enchendo de alegria que vem do Senhor, que às vezes a alegria, mais uma vez, nunca vem de você. Eu realmente acho que nosso corpo, ele quer só suprir a alma, né? Se você não clamar o seu espírito para que ele se encha do Espírito Santo, ele não vai fazer isso sozinho. Você precisa movimentar, clamar. Eu já tive depressão. Quantas vezes quando eu tive depressão, nessa transição de mudar de país, no meu primeiro ano, 1 ou 2 anos, eu fiquei em depressão pelo choque cultural, que foi muito difícil pra mim. E assim, pensei, vou buscar ajuda. E assim, se você precisa buscar ajuda, busque ajuda. Mas o que me tirou da depressão foi todos os dias louvar o Senhor, porque eu já não tinha nem forças de orar, porque quando você tá mal, nem forças você tem, e eu falava, Deus, seja a minha força, verbaliza isso, porque há poder nas suas palavras, Senhor, seja a minha força, Senhor, me tira desse quarto e me leva lá pra fora, e o tempo que você vai estar adorando Deus lá fora, ele vai te enchendo de alegria, ele vai te renovando, e a gente precisa crer no poder de Deus pra isso. Sim. Porque como a gente tá falando em felicidade, pra você que não está feliz, pra você que não está triste, ou que você tá triste, você não sente isso, vai falar, Ângela, não quer nem ouvir, porque quando você tá triste, você nem quer ouvir sobre isso. Mas fica aqui, por quê? Porque quando você tá triste, você precisa buscar forças em Deus, e eu tô falando pra cristãos agora, eu estou triste, e faz parte do ciclo da vida, do que te trouxe de tristeza, seja enfermidade, seja uma situação, mas são momentâneas. Se você continuar firme no Senhor, essas coisas vão se passando. Faz sentido isso? Porque Deus é a sua força, do tipo, você não precisa buscar a felicidade, tentar ir atrás da felicidade. Você se enche em Deus. Faz sentido isso? Sim, eu acho que isso é uma parte. Eu acho que o seu coração, a intenção do seu coração de ministrar quem está passando por um momento difícil, eu quero que você ouça o coração nosso, é te ajudar. Só que é nos ajudar também. Então, buscar a felicidade é o equívoco. Isso. Esse é o erro. Isso. Então, a Ângela está falando, você não consegue se tornar feliz, você não consegue se fazer feliz. Isso. Então, eu queria voltar para o exemplo que eu comecei da história do rapaz que estava conversando comigo. Essa ideia de você ter várias tatuagens. Se você
expandir essa história um pouco e perceber que momentos de felicidade não são como as tatuagens inteiras no corpo dele, mas são como, se você já fez uma tatuagem, são micro pigmentos, micro pontinhos que criam uma imagem, né? Então, se cada momento daquele fosse um ponto e não uma tatuagem completa, entende? Então, quem sabe o nascimento de um filho, a formatura de outro, um dia com a família no parque, um dia, né, etc. Você tem pontos. Quantas tatuagens inacabadas você teria no corpo? Porque você não tem tantos pontos assim se você está reduzindo felicidade para aqueles momentos ou para aquelas memórias. E daí você dá aquela olhada no corpo, ao invés de ter várias tatuagens, você tem vários pontos que começam a formar uma imagem, mas não formam uma imagem. Porque felicidade, Deus não criou felicidade pela felicidade. Entende? Ele nos criou com um propósito. E felicidade vem do cumprimento do propósito. Quando Deus cumpre o propósito dele na sua vida, a função que ele tem para você, o chamado que ele tem para você, essa é a verdadeira felicidade, que é cumprimento. Quando você tem uma ferramenta forjada para uma função e ela exerce essa função, então ela está exercendo a função pela qual ela foi criada. E nós fomos criados para uma função. E a nossa função é trazer glória para Deus, trazer honra para Deus. E o versículo que eu queria trazer hoje é 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, assim, nós fomos criados para a glória de Deus. Agora você diz, mas Johnny, isso... Eu ouvi que Deus nos criou para adorar Ele. Então Deus é um Deus perfeito, Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisou da gente, Ele existiu antes de nós e vai existir para sempre, né? Então Ele não precisava de nós, mas Ele nos criou para que nós adorássemos Ele, mas o caráter de Deus é amor. Então porque Ele é amor, Ele nos criou para derramar o amor dele sobre nós. Então, entenda que a criação do homem é para a glória e honra de Deus. Em tudo que nós fazemos, da forma que eu trato a minha esposa, da forma... E quando nós vivemos a função, sim, que é glorificar a Deus. Como que glorifica a Deus? Sendo luz, sendo sal nessa terra, amando Ele de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, com a sua alma. Nós amamos a Deus e adoramos Ele dessa forma, nós tocamos as pessoas ao nosso redor. Então, essa relação com Deus, que é genuína, que é pura, isso vai nos trazer a verdadeira alegria, porque nós estamos cumprindo com o nosso chamado. E conversando com esse rapaz, bem rapidinho, quando eu trouxe isso para ele, ele não é cristão, ele é uma daquelas pessoas que, eu creio em Deus. Entende? Eu amo a Deus também, eu honro a Deus, mas não que ele fosse cristão. Quando eu compartilhei isso para ele, o queixo dele caiu e o Espírito Santo tocou ele naquela hora e falou, exatamente isso que você está faltando na sua vida. A função que o Criador nos deu, ele estava faltando. Então, todos esses momentos, ele falou, puxa, esse seu exemplo da tatuagem, que são só pontos, é verdade, eu estou olhando para a minha vida e eu tenho vários pontos, mas não criam uma imagem porque o resto está tudo vazio. Eu só tenho aqueles pontos de alegria. E eu não quero pontos de alegria, eu quero uma imagem completa, um canvas, uma obra de arte, entende? E a obra de arte só acontece quando Deus pode pintar a sua vida para o seu propósito, com a mão dele. Se você for a ferramenta na mão dele, aí sim ele pinta uma obra de arte. Mas a ferramenta na mão dele é só quando você tem esse contato com o Senhor. Agora, vamos pegar isso e aplicar isso para quem está passando por um momento de dificuldade. Entende? Você pode pegar Davi. O exemplo de Davi é um homem, segundo o coração de Deus, que tomou decisões equivocadas, mas ele foi um homem
que o coração dele estava voltado para Deus, ele tinha um relacionamento com Deus e Deus usou ele exatamente na função que Deus tinha para ele. Semana passada a gente comentou de Sansão. Pisou na bola de forma extrema. E quem sabe você está nessa posição como nós estivemos anos atrás. Pisei na bola. Mas sabe o que? Se você servir ao Senhor na função, no chamado que Ele tem para a sua vida, Sim. Você tem cumprimento do chamado. Você tem cumprimento do motivo pelo qual Deus fez. E você se torna a ferramenta certa para aquele momento. E mesmo Sansão, errando, ele cumpriu com o chamado dele. E sabe o que é interessante? Quando você cumpre o seu chamado e essa alegria é derramada sobre você, porque você se sente pleno, porque você está no lugar certo, para aquilo que você foi desenhado para ser, essa felicidade ela é derramada nas outras áreas da sua vida. Exatamente. Porque daí você está completo. Você não é momentâneo, não é uma felicidade momentânea. Você consegue espalhar essa felicidade não só às pessoas ao seu redor, isso se torna contagiante. Sim. Porque você não consegue esconder. E você consegue alcançar a sua casa, você consegue alcançar as pessoas ao seu redor. E não é um negócio nem forçado, porque eu conheço pessoas que elas são tão radiantes. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa exatamente isso, do tipo, a pessoa é tão radiante que ela só lembra de Jesus. Eu falei, se Jesus, eu acho que estivesse na Terra, ia aparecer com essa pessoa, porque ela é tão cheia de Deus e tão radiante, então não só é porque é feliz, alegre, não é uma pessoa só que dá risada, não é isso. Mesmo ela silenciada, do tipo assim, é cheia de Deus, sabe? Sim. Porque a pessoa tá cumprindo o propósito dela, e em qualquer coisa que essa pessoa faz, você vê a fluidez e a gratidão estampada, porque ela tá cumprindo o propósito de Deus na vida dela. E daí irradia pra todos os outros A gente lados. tem um casal de amigos que eles têm 2 filhos e são 2 crianças de necessidade especial, e eles têm uma vida extremamente desafiadora. Então, se você tem crianças com necessidade especial, conhece alguém que tem, você sabe o que a gente está falando. Sim. É extremamente desafiador criar filhos com necessidades especiais. Mas eles são tão cheios de Deus. São. E eles estão vivendo exatamente aquilo que Deus tem para eles. E pensa num casal que, quando você olha de fora, você pensa, puxa, quanta incerteza, né? Financeira, ou qual que é o futuro, vamos mudar de estado, vamos para esse lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E de fora, às vezes, você olha e fala, gente, eu não sei se eu conseguia, nem como casal, muito menos com 2 crianças, né? Mas, gente, que povo cheio de Deus, Sim. que obedece Deus à risca. Deus colocou no coração, eles são os primeiros a pegar as coisas e vamos fazer esse negócio. Sim. E quando você fala com eles, eles exalam a presença de Deus, Verdade. a alegria do Senhor, mesmo no momento mais difícil. Sim. Assim, se você já foi para o hospital com as suas crianças e ficou horas e horas e horas esperando atendimento, É desgastante. não tendo a resposta, é desgastante, e a criança sofrendo, seja qualquer que seja E o sofrimento, né? As incertezas do coração, você não Como sabe o pai. diagnóstico. Exatamente. E tudo isso que pesa no coração. Como lidar com tudo isso e continuar descansando e confiando no Senhor. E entregar essas incertezas do coração para Deus. Falar, Deus, você continua sendo soberano e eu creio que o Senhor vai nos abençoar e vai dar graça para tomar as decisões certas, para dar... E não carregar isso é muito sobre bonito. si. Eu quero isso, mas como que eu chego nesse lugar? Olha, eu acho que são decisões verbais para chegar nesse lugar, sabe? Eu acho que não pode ser só mental, do tipo assim, ficar pensando e quem sabe tomar as decisões. Sempre que eu tenho decisões difíceis, eu preciso verbalizar. E às vezes eu falo sozinha mesmo. Do tipo, olha, Deus, eu oro ao Senhor e daí eu preciso verbalizar. Quando o Senhor fala, olha, isso aqui... E não é que eu não tô de acordo, mas as minhas incertezas estão em outro lugar, que às vezes minhas incertezas me tomam. E eu preciso verbalizar essas incertezas, eu coloco diante do Senhor. Porque Deus diz, e daí eu pego a palavra de Deus e eu declaro o que Deus diz. Essa é a chave. Então, Entendeu? por exemplo... Porque o que eu sinto e o que Deus vê são 2 coisas diferentes. Então, essa é a chave. Quando a Angela fala verbalizar, não é você chamar à existência o positivismo que está no universo.
Não é você atrair as forças positivas. Gente, tem muito cristão falando isso. E se você não é cristão e você fala, não, mas se você chamar as coisas positivas, elas vêm para sua vida. Sim. Tá, então a palavra de Deus é bem diferente. Ela explica o seguinte: se a gente declarar a palavra de Deus em fé, chamar a existência a palavra de Deus, declarar aquilo que Deus já declarou, então essas coisas se passam a se tornar realidade. Sim. Então, assim, pro cristão e pro não cristão, gente, a gente precisa começar a se alimentar da palavra. Exemplo básico: você tem um negativista na sua vida, você gasta muito tempo com o negativista. Eu olhei pra você, não tô falando de você, eu só tô usando, né, uma pessoa. Você tem um negativista na sua vida, ele vai te influenciar, você vai ficar negativo. É fato. Mas se você se influencia da palavra de Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do Universo, a lei dele, a palavra dele é lei. Olha que interessante, dá só um minutinho. Eu tinha separado um versículo aqui que ministrou muito quando eu estava estudando para isso, e eu acho que ela cabe muito bem aqui, que diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Então eu acho que a questão é também que a gente tá falando desse negócio de felicidade, é de se alimentar da palavra de Deus. Não é do positivismo, de não, vamos ser positivo. Não é coaching. Sinto muito, é a palavra de Deus. Você abre a Bíblia e lê ela em voz alta. Isso é declarar a palavra de Deus. Não é achismo. Você pega a Bíblia e você declara a palavra de Deus. Quando a gente fala assim, declara a palavra de Deus, nós estamos falando dos versículos bíblicos. A gente não está falando de uma profecia de alguém que você ouviu, ou do positivismo da cabeça de alguém. A gente está falando da palavra de Deus, da Bíblia. Então, abre ela e declara a palavra de Deus, né? O que ele deixou lá escrito. E não é uma questão de você ir para Leroy Merlin ou encomendar na internet placas com versículos para estampar na sua casa para ter algo bonitinho, mas é para você se inundar da palavra de Deus, permitir que ela te encha, meditar nela de dia e de noite. Você pegar um versículo que você está tentando decorar, e colocar ele na porta, na parede, no espelho, seja onde for, e você ficar pensando nisso, meditando nisso. Porque ele traz entendimento e ele começa a permear os seus pensamentos. O seu pensamento começa a se adaptar, começa a se transformar. Ao invés de pensar como um homem, como um cínico, entende? Sarcástico, você começa a pensar com a palavra de Deus em fé. E você começa a visualizar a sua vida através do filtro da palavra de Deus, através da fé. E o seu palavreado muda. A forma que você conversa com a sua esposa, com seus filhos, muda. A sua vida muda. Então, voltando para esse casal que a gente acha incrível. Gente, tudo que eles falam vem com um mel de graça de Deus. E ele não é o pastor metralhadora, né? De versículo para tudo quanto é lado. Mas não, existe essa graça de, eu lembro, isso me trouxe essa palavra. E ele acerta o versículo em cima na lata. Por quê? Porque ele está vivendo uma vida cheia da palavra de Deus pela palavra de Deus. Para conhecer esse Deus. Então, que a gente coloque esse desejo de conhecer a Deus e deixar que o cheirinho dele pegue na gente, que os maneirismos dele peguem na gente. Ótimo, maneirismos. É uma ótima entrada para outro ponto que eu tenho. Tava lendo aqui, né, de Salmo 1:3, que fala sobre a felicidade, sobre não se assentar na roda de zombadores. O que isso significa? Nós, como brasileiros, nós amamos zoar com as pessoas. Sim. Tá na veia. Culpado. A gente gosta de zoar. Mas você precisa, se você é muito sanguíneo, ou você é uma pessoa muito alegre e gosta muito de fazer essa festa toda, toma cuidado, porque você quer trazer alegria pro lugar, isso é bom, mas não seja zombando de ninguém. Então, assim, você quer brincar? Então não brinca minimizando ninguém. Quantas vezes eu já vi pessoas fazendo, por exemplo, a gente como brasileiro, a gente gosta de dar apelidos. Sim. E eles normalmente são negativos, diminutivos, nunca são positivos, nunca são pra deixar a pessoa se sentindo bem. É sempre... E cristão também faz isso. Então, assim,
não seja esse tipo de cristão. Se você tá em Deus e você tá se enchendo da palavra, sua conduta precisa melhorar. E daí vem uma outra frase do Jordan Peterson que eu gosto muito, que ele falou o seguinte, deixa eu achar aqui. Você pode até buscar a felicidade, mas uma das coisas que vai trazer essa contemplação de felicidade é uma coisa que você tem controle, que é você mesmo. É transformar quem você é. É mudança de caráter. Porque se você tem caráter e você é uma pessoa que não mente, você não é uma pessoa que trapaceia, que você não é uma pessoa que é fingida, do tipo, em um ambiente você é uma coisa, na outra é outra, fofoqueiro. Se você tem um caráter e uma conduta boa e positiva, você vai ser rodeado de pessoas felizes, boas e positivas, porque pessoas negativas e pessoas que gostam de trapacear e que gostam de mentir não conseguem ficar muito tempo perto de pessoas com caráter. Porque quando ela traz uma mentira, a verdade vem e daí fica sem graça. Quando ela vem tentar trapacear, quem tem caráter não aceita. Do tipo, não, vamos fazer isso aqui escondido. Não, tá errado, a gente não vai fazer. Aí já corta, fala, o cara não é parceiro. E sai. E daí você consegue atrair pessoas também com caráter. E isso vai ser bom pra você. E esses momentos de contemplação, de felicidade, vão ser muito mais do que pequenos pontinhos, porque você tá rodeado de pessoas boas e felizes que vão te proporcionar também momentos agradáveis. Então eu achei muito legal isso dele, que às vezes você tá lá na miséria, é crente, mas tá na miséria, se sentindo mal, nunca tá bem, mas você tá rodeado de na mesa dos zombadores. Ah, estou lá para evangelizá-los. Sabe assim? A gente queria desculpa pra... O que você falou, é desconfortável você estar perto. Se você é criminoso, você não vai se sentir bem perto de quem não é criminoso. Agora tira a palavra criminoso. Se você é deprimido, você não quer ficar perto de pessoas felizes. Isso te incomoda. Mas por isso que o foco não pode ser simplesmente pessoas felizes. Você precisa se rodear de pessoas de fé. Pessoas que estão se imergindo na palavra, estão se dedicando ao reino, pessoas que querem Deus, que vibram Deus, que vivem Deus. Porque, vamos lá, elas não vão te dar palavras vazias. Elas vão te dar palavras de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Isso mesmo. Então existe uma promessa. Quando Deus diz algo, Ele está colocando toda a autoridade na palavra que Ele diz. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Sim. O Espírito Santo de Deus efetua a palavra. Então, assim, a palavra de Deus não volta vazia. Então, não basta só se você rodear de pessoas felizes, porque isso é importante, bem-sucedidas, positivas, tal. Sim. É importante. Mas você precisa se rodear de pessoas que conhecem a Deus intimamente e pessoas que vão te ajudar a se erguer para esse lugar onde você diz, poxa, eles estão me ajudando a chegar mais perto de Deus, por mais desconfortável que seja. Pessoas de caráter. Pessoas de caráter. Agora, vamos lá. Pode ser desconfortável você ir para uma reunião de oração quando você não aguenta nem orar 30 segundos porque você fica entediado, ou porque você não tem paciência, ou porque você tem muitas crianças que fazem muito barulho e você simplesmente é desconfortável. Mas o que é mais desconfortável? Viver uma vida miserável ou ir para uma reunião e se aproximar um pouquinho mais de Deus? E quem sabe de 30 você vai para 45 segundos. Quem sabe você faz 1 minuto e meio. Quem sabe isso rompe na sua vida e a presença de Deus se torna maravilhosa. Isso e é esse o desejo, esse é o alvo. Que você ame ficar na presença de Deus. Então, assim, eu achei muito gostoso. Porque esse Jordan Peterson, ele é um psicólogo, ele é extremamente inteligente e ele crê em Deus. E ele está passando... princípios valiosos bíblicos para pessoas que não são cristãs. Sim. E o que a gente precisa fazer é sempre trazer isso para você à luz da palavra, para você entender. Sim. Então, Salmo 1, que a Ângela leu, 1:3. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e medita nela. Então, não tem como você se aproximar de um Deus que você não conhece. É isso mesmo. A outra coisa que eu tenho para você, uma frase do Billy Graham,
Se você é cristão, você já sabe quem é Billy Graham, não preciso... Você não procura no YouTube. Você pode ser muito rico e ter uma vida miserável. Eu nunca vi alguém dar a vida genuína para Jesus e não achar o que procurava. Então, assim, e daí ele continua falando, falou assim, olha, eu conheci políticos, eu conheci pessoas muito ricas, com muito dinheiro, e que eram miseráveis, e que, assim, estavam, assim, largadas no chão, indiferente de todos os carros que queriam, de todas as riquezas, e continuam procurando a felicidade em algum lugar, e não achavam. Porque não está atrelado ao que você faz, o que você tem. Está atrelado Entendeu? a propósito. E o único que Exatamente. define propósito é Deus. É Deus. Por isso que quando ele fala, eu nunca vi alguém que encontrou Jesus e não estava feliz. Porque felicidade vem de cumprir o seu propósito. Exatamente. Então, a gente quer te ajudar. Eu sei que pode ser, como eu disse, pode ser um tema muito assim, soft, né? Muito macio, muito... Mas não é essa a intenção. A outra coisa que eu queria voltar é a questão de caráter. Eu não sei se... Eu acho que eu concordo com Jordan Peterson quando ele fala que a felicidade, na verdade, é contemplado por Deus e que você esquece que você vai ter a vida inteira feliz. Isso não foi prometido, isso. No mundo tereis aflições. Mas, assim, tem de bom ânimo. Nos dias difíceis de tempestade, mantenha o seu alvo no Senhor. Continue com seus olhos fixos em Cristo. E fala, Deus, é uma tempestade, ela vai passar. Eu preciso só segurar em você. Amém. E eu vou atravessar isso aqui. Lá, depois dessa tempestade, vai ter dias ensolarados que eu vou poder curtir. Mas como que você vai ver o milagre? Quando Jesus foi acordado e acalmou a tempestade, como que foi? Quem estava no barco viu Jesus operar um milagre. Ele disse, quem é este que até o tempo, as ondas e o vento comanda? Quem é este? Então eles conheceram uma faceta de Jesus, o poder de Jesus, porque houve uma crise onde Jesus veio e trouxe paz. Então você não vai ver o poder de Deus se você não passa por todos esses momentos onde você precisa do poder de Deus. Você não vai ver a cura se não houver a doença. Isso. Então, assim, faz parte da vida e da soberania de Deus entrar e trazer paz. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, por exemplo, a Ângela disse, talvez você está passando por isso, e existem momentos na sua vida. Jesus não quer enfermidade para ninguém. Não é o alvo. Não é. O alvo é que todos sejam curados. Entende? E quando questionado, não, é por causa do pecado do pai, é por causa do pecado dele, por quê? Jesus falou, nenhum nem outro. É para que a glória de Deus seja manifesta. Então, gente, presta muita atenção. O objetivo, o propósito da nossa vida é para que a glória de Deus seja manifesta para toda a criação, para a honra e glória dele. Sim. Então, assim que a gente consegue alinhar a nossa vida com esse propósito, a gente vai encontrar cumprimento de propósito. Isso vai encher a nossa vida de razão, propósito e felicidade. Então, vamos voltar, se você se encontra numa situação de depressão, então a gente precisa perguntar, Senhor, me ajuda a alinhar com o seu propósito. Me ajuda a enxergar o milagre. Isso mesmo. Eu estou numa tempestade, o barco vai bater contra as rochas, a gente vai morrer afogado. Me ajuda a encontrar o propósito. Paulo sofreu naufrágio. Adivinha o quê? Ele não morreu. E ele cumpriu o propósito. Tá entendendo? Algo terrível. Outras pessoas morreram. Ele não morreu. Então, assim, lembrando de um momento sério, mas um pouco cômico, eu tava indo de Taiwan para... Qual que é o nome da cidade lá? Hong Kong. De Taiwan para Hong Kong. E o avião tava pousando e tinha um tufão e o avião caiu centenas de metros no ar. E não bateu nem nada, ele continuou voando. E o gerente que estava do meu lado falou, Johnny, como que você pode estar tão em paz?
né? Todo mundo morrendo de medo naquele avião. Eu falei, eu tô em paz porque o propósito de Deus na minha vida ainda não se cumpriu. E eu posso ficar seguro que Ele vai me manter nessa viagem. Aí ele me abraçou e falou, ai, muito obrigado, eu precisava disso. Eu falei, não. Eu sei que o propósito de Deus na minha vida não se cumpriu, eu não faço ideia. Você tá bem com Ele? Então, assim, eu virei Sim. uma piada, Sim. mas foi uma oportunidade para ele refletir. Sim. Eu tô alinhado com Deus? Eu sei que Deus tem um propósito para minha vida, eu estou andando nisso, estou caminhando nisso, eu posso ter essa mesma segurança? E quem sabe essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Eu tô me alinhando com o propósito de Deus na minha vida? Sim. Entende? Super simples. Vai para Nínive. Não quero ir para Nínive. Vai para Nínive. Não quero. Vou pro outro lado. Barco. Lançaram o cara para Jonas para fora do barco. A baleia comeu ele, cuspiu ele na praia de Nínive. Tipo assim, eu tô alinhado com o propósito de Deus? Será que essa tempestade que eu tô passando não é permitida por Deus para que eu seja alinhado, para que eu me alinhe? Sim. Entende? Não é praga. Não, de Mas quem sabe não é uma oportunidade de Deus manifestar a glória dele, acalmando, trazendo paz para a turbulência? É uma oportunidade. No reino de Deus existem oportunidades para Deus ser glorificado. E existem oportunidades para Deus ser glorificado, seja por um quebrantamento e um alinhamento nosso também. Sim. Mas que em tudo, como nós lemos em 1 Coríntios 10, 31, que em tudo a gente tem glória para Deus. E não esquecer que quando Deus chama você, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou para cumprir algo, Ele vai te capacitar. Às vezes a gente se sente inadequado para algumas coisas. Sim. Fala, não, Deus, até sei o meu chamado, mas eu não consigo me ver nisso porque eu não tenho capacidade para isso. Mas na verdade Deus te prepara. Quando você fala sim pro Senhor, Ele vai te preparar para isso. Sim. Por exemplo, na minha casa eu era a pessoa que menos falava, era uma das pessoas mais tímidas da casa, tinha muita dificuldade de conversar e tudo mais, do tipo, não era a pessoa mais eloquente da casa, sempre era a minha irmã mais velha, assim, ela bem eloquente. Mas, assim, Deus fez uma obra na minha vida. E hoje eu falo bastante, na verdade. Com as mãos até. E essa capacitação, às vezes a gente tem uma visão meio romantizada de capacitação. Às vezes a nossa visão é tipo, eu vou virar uma super pessoa. E daí quem sabe você tá olhando para essa imagem da super pessoa que você imagina que Deus vai te fazer. E você tá falando, puxa, eu tô tão aquém, isso nunca vai acontecer. E quem sabe a capacitação não é tudo isso. Como a Ângela disse, quem eu era, quem eu sou, totalmente diferente. Deus me tirou daquele lugar, me trouxe aqui. Hoje eu não sou a mesma pessoa. Sim. E isso é capacitação. Mas daí tem o extra, que não tem nada a ver com você. É o que Deus vai fazer. Sim. É o que Deus vai fazer. Moisés era gago. Perdeu a gagueira? Eu acho que não. Agora, quem fez? Se você é uma pessoa muito ansiosa, que erga sua mão. Assim, põe uma mãozinha aí embaixo. Se você é uma pessoa muito ansiosa como eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sofro de ansiedade, gente, mas eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, porque eu sou mais colérica, eu gosto de ver as coisas acontecendo meio rápido. Então, por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos, um dos motivos que eu acho que eu fiquei em depressão é porque eu pensei assim, eu vim com 0 de inglês. E eu já era uma pessoa que gostava muito de comunicar, então eu vim com 0 de inglês. Eu não quis estudar no Brasil. Foi consciente. Falei, não, eu quero aprender o nativo lá, eu vou lá, aprendo lá. Não sei se foi uma boa decisão, né? De uma certa forma, vendo hoje, foi uma boa decisão. Não vou achar ruim, não. Mas, enfim, tomei essa decisão. Quando chegou aqui, eu coloquei mais um prazo legal. 6 meses estarei fluente. Foram se passando os dias e eu entendi que não ia chegar nem perto de fluente. Longe de fluente. E que era, na verdade, um trilho muito longo e que eu não me sentia adequada a caminhar. Tipo assim, eu vou estudar o resto da minha vida, nunca vou conseguir conversar direito. Não entendo o que esse povo tá falando. Não era só comunicar, não era só eu falar a coisa. Porque pra falar, você pode escrever e meio falar embolado lá, né? Quantos turistas não fazem isso? Sim. Né? A gente se vira. Mas não era isso, mas e compreender completamente o que
o americano estava falando era a minha maior dificuldade. Do tipo, não era como se eu ia estar falando bem ou eloquente, não era julgando o jeito de falar e nem tudo isso, mas compreender. Tipo, gente, compreender. Do tipo, poder ler uma placa, poder ler um papel, poder... E daí eu entrei num lugar de desespero, eu falei assim, eu não vou conseguir. De incapacidade. Eu falei, eu não vou conseguir. E eu só saí desse lugar quando eu fui pra oração. E Deus falou assim, eu te chamei, eu vou te capacitar. Eu te chamei. Aí fui fazer a escola de inglês. Eu falei, como que eu vou aprender inglês com uma mulher que não fala meu idioma? Eu não entendo nada do que ela tá falando. Voltava frustrada de novo. E Deus falando, eu vou te capacitar. Então eu continuava estudando. Persevera. Do tipo assim, sem estudar você não vai aprender. Persevera, 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 persevera. Se passaram 10 anos. Tô fluente? Não. Mas eu posso entender o que as pessoas falam comigo e eu posso falar hoje. E quando eu olho lá atrás, eu pensava, poxa, se eu tivesse abandonado, a insegurança. 2, a ansiedade de ficar colocando prazos curtos e pequenos que não fazem... Gente, quantas vezes a gente faz isso? A gente coloca prazos que não fazem sentido, porque a gente quer conquistar o quão mais rápido possível por causa da nossa própria ansiedade. Não, eu quero logo isso, porque somos da geração de ter as coisas rápido, né? A gente não quer ver as coisas com tempo acontecer. Então eu, por exemplo, eu sou dessa geração que, tipo, as coisas estão na mão. Então, eu não quero esperar 10 anos pra estar mais fluente. Se lá atrás falar, não, Angela, fica tranquila, vai levar 10 anos, eu acho que eu teria mais 5 anos de depressão. Não vou esperar 10 anos pra falar direito. Ainda não falo direito, talvez leve 20. Mas hoje eu já sou consciente de que é um processo. Assim, eu ia falar até em inglês, né? Tipo, como que fala pra você aproveitar o processo? Aproveita o processo, tipo, aproveita os momentos de aprendizado, porque é desse jeito que Deus vai te capacitando, né? Então não coloque prazos, assim, absurdos e nem ande por ansiedade, que nem bíblico do tipo, abandona a ansiedade. Isso não é legal, né? Uma das grandes coisas é lembrar que não é sobre você. É sobre o que Deus está fazendo. É sempre o que Deus está fazendo. Nós somos chamados para participar daquilo que Deus está fazendo para a honra e glória dele. Seja a honra e glória dele no que ele fez na nossa vida, através da nossa vida, com as pessoas ao nosso redor, como nós obedecemos, como nós somos fiéis. Jó é uma história de ser fiel. É o que aprende-se com Jó. Ele foi fiel até o fim. Entende? E não são pessoas infalíveis. E nós não somos infalíveis. Mas no fim do dia, Deus entende isso, ele espera isso, mas ele quer o quê? Ele quer que nossa vida seja para a honra e glória dele. E você tem, na verdade, se você já sabe o seu chamado, e se você já se encontrou em Deus, falar, puxa, eu sei o que Deus quer de mim. Se tem preparação para isso, se prepare. Porque também tem gente que fala, não, eu tenho um chamado pastoral, mas nunca leu a Bíblia inteira. Poxa, eu tenho um chamado de ser líder. Nunca leu a Bíblia inteira. E assim, tem outros livros que eu poderia dizer que tem que ler. Mas, gente, se você tem chamado de liderança, se você é líder de célula, líder de pequeno grupo, discipulador, e você tá pregando o evangelho para as pessoas, mínimo é ler a Bíblia capa a capa. De verdade. Pega qualquer leitura bíblica anual que tem aí na internet. No mínimo, é conhecer a palavra de Deus. Ah, eu quero ser um discipulador. Quanto que você já leu da Bíblia até hoje? Não, eu tenho uns 5 anos de crente, eu já li 3 livros. Sabe? Se você tem um chamado de liderança em qualquer nível, no mínimo, leia a Bíblia inteira. E se você já leu ela inteira, ótimo. Você não quer voltar para aquela tradução que você leu, pega outra tradução e leia de novo. Presta atenção nisso, porque isso não é uma questão de legalismo. Não é legalismo. Não estamos falando, você tem que ler de capa a capa, porque se você não tá levando a sério, calma, para. Se você quer ser um jogador de futebol que não anda com a bola pra cima e pra baixo a todo momento que você não tá fazendo uma embaixadinha, não tá fazendo controle, domínio de bola, chutando a gol, fazendo lançamento, praticando seus passes,
como é que você espera ser bom nisso? Como é que você vai aprimorar? Se você não se aprimorar com a Bíblia, lendo constantemente, você vai se tornar um líder que, ao invés de soltar versículos, só soltará frases de efeito. Então, assim, leia a Bíblia de novo e de novo e de novo e se encha dela, porque ela é viva, não é só uma leitura qualquer. Quando você lê a Bíblia, ela te transforma de dentro para fora. Quanto mais você lê, mais o Espírito Santo entra dentro de você. Ela se torna real pra você. Tipo assim, não tem como você ler a Bíblia de novo e de novo e de novo e não ser transformado. Então, se você tá pregando e você tá usando muitas frases de efeito para cima e para baixo e muito do de eu vivi, eu fiz, porque eu contemplei, porque com certeza a sua Bíblia tá fechada, segurando uma caneca em algum lugar. Porque quando você é cheio da palavra de Deus, e eu tô colocando no meu iPad, porque sim, a maioria das vezes que eu leio no iPad ou no celular, porque minhas crianças gostam de rabiscar a minha Bíblia de papel, então eu acabo ficando que é um negócio que você pode ter na sua mão, pega um aplicativo de Bíblia online, baixa lá e vai ler no ônibus, vai ler, coloca o áudio. Gente, estamos aqui em 2024, tem várias formas de você se alimentar da palavra de Deus. Ângela, já li 40 livros esse ano. Ótimo! Mas se você ler 10 livros e a Bíblia 3 vezes, você vai ser muito mais transformado, você vai ter muito mais sabedoria, Sim. Você vai ter muito mais transformação de vida, porque os livros que você está lendo têm sabedoria humana. E não é só uma questão de autoridade bíblica, é uma de autoridade de relacionamento. Uhum. Por exemplo, se alguém chega para mim e fala, a Ângela falou isso ou aquilo, eu sei se isso é verdade ou não. Por quê? Eu conheço a Ângela. Uhum. Desculpa, ela não falou isso. Não, ela falou em confidência pra mim. Não falou pra você. Não, ela falou isso. Tá, primeiro que ela não usa essa palavra. Conheço a minha esposa muito bem e essa palavra ela não usa. Ah, mas foi mais ou menos nesse sentido. Não foi nesse sentido porque eu conheço minha esposa. Ela não fala assim. Essa mesma autoridade que eu tenho pra falar o que a minha esposa fala ou não fala, nós como os filhos de Deus precisamos ter isso sobre o nosso Pai. Exatamente. Nosso Jesus, nosso Salvador. Então, essa autoridade... Você conhece a voz do Pai. Você conhece a voz. As minhas ovelhas conhecem Sim. a voz. E é tão importante a gente entender isso, porque a Ângela citou o exemplo de se você é um pastor, você quer ser um líder, você tem que ler pelo menos de capa a capa. Sim, nós estamos falando da perícia. Sim. Né? E a palavra nos chama a manejar bem a palavra, não ter do que se envergonhar. Saber justificar a sua fé, conhecer a palavra, sim, mas nós estamos também falando do relacionamento, da autoridade do relacionamento. Sim. Então, é aconselhamento pré-nupcial. Você senta com o casal e começa a conversar na primeira aula e pergunta algumas coisas, o que ele gosta, E daí você percebe que o casal não se conhece, que não sabe que o outro gosta. Eu não tô falando de fazer listinha de prato preferido, de cor favorita, não é nada disso. Mas você percebe que não existe uma conexão, que eles não se conhecem ainda. E obviamente você vai dizer, olha, meu amado, vocês não se conhecem ainda, tá um pouco apressado para casar. A gente indica que vocês aproveitem esse namoro, se conheçam mais, coloca um pouco mais pra frente esse casamento, vocês têm tempo de se conhecer, tá muito promissor esse relacionamento, mas ele ainda é bem infantil, né? Não de uma forma de denigrir, mas bem novo ainda. É de novo, né? E que bom que vocês estão animados e já estão pensando no casamento, isso é incrível, vamos aproveitar esse engajamento e vamos se conhecer, sabe? E não é dizer não, é dizer, puxa, que legal. Sim. Da mesma forma com Jesus. Não, puxa, mas eu te dou outro exemplo. Manda lá. Funciona igual. Pega daí, você pegou o casalzinho jovem que quer casar, que estão tentando se conhecer, mas um não sabe do outro. Mas senta com um casal de 15 anos, 20, 30 anos de casado, é a mulher que começa. Não, vamos começar. Não, já tenho que conversar, porque ó, o marido não tem nem espaço pra falar quase. Amém. A gente encerra aqui. Muito obrigado pelo privilégio de falar com você. E, de novo, deixa o seu comentário. A gente quer conhecer você também.